Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o nosso canal a levar a mensagem do Senhor aos corações que necessitam. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens da Semana Santa e vamos começar com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um dia de celebração, ramos nas mãos, ramos mesmo, ramo de palmeira, do que for, ramos de plantas, cânticos espirituais, memória de um momento histórico. Mas aqui vai uma pergunta para você que precisa te inquietar. Se foi um dia de tanta honra, por que terminou em cruz poucos dias depois? Como uma multidão, gente, que gritava: Hosana, Hosana nas alturas, se tornou a mesma multidão que gritou: Crucifica-o, crucifica-o. A resposta não está na tradição, ela está na Bíblia, ela está na palavra. E a Bíblia vai nos revelar hoje e vai confrontar você. Então, ouça até o final. Deus quer falar ao teu coração, amém? O texto de hoje nós encontramos em Mateus 21, de 8 a 11, que diz assim: E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto os que iam adiante como os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos que fale ao nosso coração. Pedimos que prepare o coração do ouvinte, para que não seja a minha voz, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Nada aqui é aleatório, queridos. Cada detalhe é um cumprimento profético, sabia? Lá em Zacarias 9:9, a palavra nos diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, Jesus, querido, não estava improvisando a sua entrada em Jerusalém. Ele está se revelando publicamente como o Messias prometido. Quando ele sobe naquele jumentinho e quando ele entra em Jerusalém, ele está cumprindo uma profecia de Zacarias. É essa que acabamos de ler, Zacarias 9:9. Para alguns, ele montou no jumentinho porque ele ou estava cansado ou não queria andar, mas não era isso. Era profético. Mas observe, rei, ele tem autoridade, justo, ele é perfeito, salvador, ele é libertador também, humilde, ele não vem como os homens esperavam. Queridos, o povo esperava um libertador político. Naquela época, o povo estava sendo oprimido por Roma, estava sendo oprimido, altos impostos, injustiça, e eles queriam, na visão deles, o libertador, o salvador, ia ser um político, alguém que ia vir e ia destronar os reis, imperadores, e ia fazer valer a justiça de Deus, e ia expulsar Roma daquele território, e não foi assim. Veio Jesus, manso, suave, tranquilo. Deus enviou sim o Redentor, mas um Redentor espiritual. O clamor da multidão, gente, nós podemos ler em Salmo 18, 25 a 26, que nos diz assim: Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Hosana não era um grito bonito, era um clamor urgente: salva-nos agora. Mas aqui está o choque. Eles pediam salvação, mas rejeitariam o método da salvação. Queriam a intervenção divina, mas sem transformação. Milagre sem arrependimento. O reino, eles queriam o reino de Deus, mas eles não queriam a cruz.
Eles dizem: Este é Jesus, o profeta. Mas ele não é apenas profeta. Esse reconhecimento é incompleto. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador do mundo. Reconhecer parcialmente Jesus é, na prática, rejeitá-lo totalmente. Agora vem o ponto que não dá para ignorar, preste bem atenção. A mesma multidão que colocou ramos no caminho, logo colocaria pressão para a crucificação. Isso revela algo muito perigoso, queridos: emoção espiritual. Emoção espiritual não sustenta a fidelidade. Tem gente que se move no culto, mas não muda em casa. Chora na presença, mas não abandona o pecado. Exalta Jesus, mas não se submete a ele. É igual aquelas pessoas que até encenam no domingo de Ramos, tem cristãos que encenam a entrada de Jesus e forram tapetes no chão, e pintam cruzes, e pintam imagens na estrada, e fazem aquele desfile, um monte de gente com galho na mão. Mas tudo bem, isso é emoção. Por quê? Porque quando sai dali, vai para a mesa de um bar, vai brigar em casa, vai se ajoelhar na frente de imagens. Isso não é honrar a Deus. Isso é religiosidade. Isso é simplesmente exaltar parcialmente a Jesus. Você lembra do Domingo de Ramos? Você sabe o que significa, mas você não honra Jesus depois que você sai dali. Essas pessoas são simplesmente fãs de Jesus. E Jesus nunca buscou fãs. Ele sempre buscou discípulos. Domingo de Ramos expõe três tipos de coração, presta atenção. Número um, o coração da multidão. É aquele coração que segue o ambiente, mas não tem raiz. Número dois, é o coração dividido. Reconhece Jesus, mas não entrega o controle. É justamente o que eu acabei de falar. Reconhece, até encena aquela entrada gloriosa, mas fica tudo ali e chega em casa e não tem mudança de vida nenhuma. Está simplesmente fazendo o que quer, como quer, e Jesus ficou lá. O coração rendido é o terceiro ponto. Permanece mesmo quando o caminho leva à cruz. Porque, querido, seguir a Jesus é renunciar. Seguir a Jesus é justamente você fazer toda a encenação do Domingo de Ramos, mas quando você chegar em casa, o teu coração permanecer com o Senhor. Quando você for escutar uma música, a música vai engrandecer ao Senhor. Quando você for conversar com o teu vizinho, você vai estar glorificando ao Senhor. Você não vai ficar com briga, você não vai ficar com bebedeira, você não vai ficar com fofoca, você vai expulsar o vício da tua vida. Isso sim é visualizar, não, é viver esse momento de Semana Santa. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Semana Santa não é só 5 dias, porque você pode, alguns cristãos, eu coloquei o título como Semana Santa para justamente chamar a sua atenção, mas a semana é santa, é sempre santa. Você tem que se santificar todos os dias, não só essa semana que antecede a data da celebração da crucificação. Não, são todos os dias. Essa semana você vai ser diferente, então depois que passar essa semana de Páscoa, continue sendo diferente. Continue glorificando a Deus. Se você parou de beber essa semana, continue sem beber. Se você parou de fumar essa semana, continue sem fumar. Parou de falar da vida dos outros essa semana, continue sem falar da vida dos outros. Você orou mais essa semana? Continue orando mais nas outras semanas, porque todo dia é um dia santo. Todo dia ele é santificado e abençoado pelo Senhor. Queridos, vou te contar uma ilustração. É como alguém que abre a porta da casa, faz festa, prepara a mesa, mas quando o dono da casa chega e começa a organizar tudo, a pessoa se incomoda. Celebra a visita, mas rejeita o governo. Foi isso que aconteceu em Jerusalém e continua acontecendo hoje. Celebra a visita como assim? Você se mostra religioso, você se mostra cristão, você faz tudo, prepara tudo, como se o coração teu estivesse ali. Mas quando Jesus chega e exige de você mudança total, mudança completa,
mudança que exige que não seja só naquela semana, você fica bravo, você fica nervoso, você diz que não precisa tudo isso. Para que isso? Jesus não está te pedindo isso. Por quê? Porque você aceita o Jesus, mas rejeita o governo dele. Querido, Jesus é transformação. Jesus não é simplesmente um ramo de folha verde na mão, balançando e dizendo hosana, e acendendo uma vela, ou andando com um monte de gente na rua, cantando cânticos espirituais. Jesus quer ver o teu coração neste dia, mas quer ver o teu coração nos outros dias também. Então, continue com cânticos espirituais, continue pedindo a Deus transformação, pedindo ao Senhor que tire da sua vida o que não agrada a Ele. Porque senão você vai estar sendo daqueles que diz: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas você vai ser o mesmo que vai dizer: Crucifica-o. Toda vez que eu faço a minha vontade e não a de Deus, eu estou dizendo: Crucifica-o. Toda vez que eu ignoro a vontade de Jesus, eu estou dizendo: Crucifica-o. Toda vez que eu determino que você é santo apenas uma semana, eu estou dizendo: Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não é um salvador parcial, ele é um salvador eterno e exige de nós santidade, fidelidade. Então nós vamos orar agora. E se você é o cristão que vai sair numa passeata, ou que vai sair numa carreata, ou que vai caminhar numa rua com ramos nas suas mãos, lembre-se, isso não é celebrar Jesus. Isso é religiosidade. E você pode fazer isso sim, desde que você também continue fazendo a mesma celebração no resto das semanas do ano. Amém? Foi duro escutar isso, mas foi direto para o teu coração, do coração de Deus para o teu coração. Não ignore a palavra do Senhor. E eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. Estamos iniciando esses estudos, mas nós queremos orar, Senhor, que a tua palavra fique em nosso coração. Senhor, eu não quero viver uma fé superficial, movida por emoção, Senhor, por aparência. Senhor, me perdoe pelos momentos em que eu te celebrei, mas resisti à tua vontade e fiz a minha. Senhor, perdoa-me pelo hosana nas alturas, que não vieram acompanhados de entrega. Hoje eu te recebo, Senhor, não apenas como Salvador, mas como Senhor absoluto da minha vida. Arranca de mim, Senhor, tudo que ainda resiste ao teu governo. Que eu não seja parte de uma multidão passageira, mas de um povo fiel até o fim. Mesmo que isso custe conforto, mesmo que isso custe me levar até a cruz. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Aguardo você no próximo estudo. Falaremos sobre a quinta-feira, o dia da Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e compartilhe.